Amanhã tem Fortaleza e Vasco no Castelão, transmissão ao vivo aqui na Globo, logo depois de Vale Tudo. E o Vasco não deve contar com o lateral Paulo Henrique, que acabou de servir a seleção brasileira, né? Camila Barbieri conta tudo pra gente, preparação do time, essa informação aí. Boa tarde. É isso aí, Débora, tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Tô aqui na loja do Vasco. Que as camisas que são mais vendidas, ó, do Verrete, do Coutinho, do Ryan, mas hoje o pessoal preparou essa aqui do Paulo Henrique, afinal de contas, ele fez a estreia no time titular da seleção brasileira e também marcou o gol, né? Infelizmente a seleção perdeu. Mas atualizando então a informação sobre o Paulo Henrique, a questão é a seguinte: inicialmente o plano do Vasco era sim contar com ele nesse jogo contra o Fortaleza de amanhã. Porém, como ele jogou os 90 minutos com a seleção e tem mais o desgaste da viagem, já pensando em evitar possíveis lesões, né, preservando o jogador, o Vasco então mudou a logística dele. Ao invés dele ir para Fortaleza, ele volta para o Rio de Janeiro. Agora, o Puma Rodrigues, esse sim, vai se apresentar amanhã. A tendência é que se apresente depois do almoço, porque ele estava a serviço da seleção uruguaia que venceu o Uzbequistão por 2-1. Ele estava na Malásia. Então a preparação envolve esse retorno dele para que o Diniz consiga contar com o jogador para esse jogo importante. Débora. Perfeito, Camila. Obrigada. PH merece o descanso e o sucesso na loja também. Pega o Vasco. Bota aqui relacionados do Vasco. A gente tem 1 minuto pra olhar isso, Pedrosa. Fala Eu tô rápido, tomando então. bronca. Já tá aí, ó. Relacionados com o Gomes, jogo Barros, contra o Coutinho. Fortaleza. Cuesta, Daniel Fusato, David, GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Puma, Ryan, Robert Renan, Tietê, Thiago Mendes, Verrete e Vitor Luiz. A boa notícia é que o Pubita conseguiu voltar de fato. O Thiago Mendes está sendo relacionado. É um jogador que ficou muito tempo aí também lesionado. O Lucas Piton está relacionado. Então, assim, o Vasco vai praticamente completo. Sem o avião para Fortaleza. Paulo Henrique? Mas praticamente completo. Vou te falar. Se quer almejar algo mais positivo nesse campeonato, tem que ganhar esse jogo aí. É Vitor Morte? Não. Vida morte não, Fernando. É sim. Não, o Vasco tá tranquilão, cara. O Vasco tá aproveitando. Eu acho que a melhor notícia que o povo brasileiro pôde ter no jogo de hoje, sem dúvida alguma, foi o Paulo Henrique. Se você não tiver essa percepção, é só tirar um pouquinho de clubismo, porque eu vi uma galera brigando por conta de clubismo dentro de rede social. É verdade. É só tirar um pouquinho de clubismo que você vai ver que o melhor em campo foi o Paulo Henrique. E ele conseguiu fazer um gol na sua estreia como titular com a camisa da seleção brasileira, o que é algo enorme, o que é algo de um jogador que conseguiu sonhar com esse momento, e a trajetória dele de merecimento acabou coroando com esse gol depois do belo passe do Bruno Guimarães e uma boa tabela do Paquetá. Agora, ponto positivo que você me questionou. Individualmente concordo com o Pedrosa. O PH, para mim, foi a grande notícia. O cara não sentiu, pelo contrário, fez estreia dele com a seleção brasileira, fez um gol, um bonito gol, uma finalização que a gente olha assim, quem não sabe que ele é lateral vai pensar que ele é atacante. Pedrosa comentou aqui, o Paulo Henrique tirou sorriso de todo mundo, né? Porque marcou gol e, obviamente, dos vascaínos. Foram ao delírio. Vamos ver as reações da galera na internet. E na volta eu vou mostrar os números do Paulo Henrique. Cadê? I love o Paulo Henrique, disse a Bíblia vascaína. Tem mais aí, ó. Brasil, fala dele. Primeiro gol do lateral do Vasco pela seleção brasileira. Paulo Henrique do Brasil, do Vasco da Gama. Publicou o próprio Vasco da Gama, a página oficial. Para trabalhar, né? É um gatinho, para acordar 7h13. Esse sou eu. Mas para ver a seleção é um leão. Olha lá, 5 da manhã o homem já tá com a vara de pescar na mão. É o Pedrosa. Olha lá, vamos botar os números do Paulo Henrique aqui na tela? Para quem não pode ver, eu vou falar, hein? Paulo Henrique na seleção. 20 minutos jogados contra o Japão, contra a Coreia. Ele entrou, né, contra a Coreia, 20 minutos jogados, 0 gols, 0 assistências, 2 desarmes, nenhum corte, nenhum chute bloqueado, passes certos 71%, duelo no chão 3, ele fez 2 e duelos aéreos nenhum drible. Agora contra o Japão, jogou 90 minutos, fez 1 gol. Nenhuma assistência, 1 desarme, 4 cortes, chutes bloqueados 2, passes certos 95%. Gente, um número bem elevado, pensando que ele ficou o tempo inteiro. E aí a chance, obviamente, de você errar, ela é maior, né? Então, duelos no chão 4, ele acertou 3 e duelos aéreos 2, ele acertou 1.
muito bem, Pedrosa. Números bons demais do Paulo Henrique, né? Mas não me surpreende, não. Eu acho até que ele, obviamente, por conta da estreia, se segurou um pouquinho no que ele se propõe a fazer, que é muitas vezes driblar, quebrar a linha. No segundo tempo, ele estava até um pouco mais solto. Mas, cara, assim, as pessoas não conseguem entender o peso que é vestir a camisa de uma seleção brasileira e que é estrear dessa forma. O Paulo Henrique, ele teve a chance da vida dela. Há 5 anos, o Paulo Henrique não jogava, ele estava na Série D. Depois ele foi subindo, aí ele passa por Atlético, aí ele passa por Juventude, 29. Em 2023, o Paulo Henrique faz um cruzamento que salva o Vasco do rebaixamento. Em 2024, o Paulo Henrique se firma. Em 2025, o Paulo Henrique hoje é o melhor lateral direito do Brasil, não tenho dúvida alguma em afirmar isso. E agora ele está na seleção brasileira e consegue, no seu primeiro jogo, fazer o gol. Então, o Paulo Henrique é aquele tipo de caso que o brasileiro se identifica. Ele merece estar ali. Ele fez por onde para estar ali e ele é o tipo de cara que é um jogador moderno, que compõe tanto ofensivamente quanto defensivamente, é muito bom defensivamente, mas que tem melhorado no terço final, principalmente com a chegada do Fernando Diniz, mas ele é o jogador que luta como antes, é o cara que luta a cada jogo pelo pão de cada dia. Então é por isso que o Paulo Henrique está na seleção brasileira, é por isso que ele foi bem do jeito que ele foi e tem que parabenizar o Paulo Henrique. E digo mais, a gente até brincou da outra vez aqui, o Paulo Henrique não deve em nada para nenhum dos laterais, nem pro Wanderson, nem pro Wesley e muito menos pro Vitinho. Ele é um jogador... Muito menos não. Muito menos pro nem Vitinho. Pro Vitinho. Eu gosto muito do Vitinho, mas hoje o Paulo Henrique se colocou como um forte candidato a buscar essa vaga na lateral direita da seleção brasileira. Esse que é o fato. Tem um ponto que não entra nessa estatística aí que eu acho que a gente precisa mencionar quando um jogador vai para a seleção brasileira. Começa com sobretudo, pela primeira vez, pela estreia. E em nenhum dos jogos, nem entrando no segundo tempo aqui nos 20 minutos contra a Coreia do Sul e nem contra o Japão, ele não sentiu o peso de vestir a camisa da seleção brasileira em nenhum momento. E tem jogador que a gente sabe que tem uma qualidade absurda que quando veste a camisa da sua respectiva seleção, não só no Brasil, em qualquer país, sente o peso de vestir a camisa da seleção. E o Paulo Henrique, ele não sentiu em nenhum momento. Tudo bem que em alguns momentos ali, em alguns minutos, você vê que ele estava um pouco mais tímido, fazendo feijão com arroz, sem arriscar muito, tá certo. Que faz parte também, faz né? Faz parte, é estratégia, tá certo, é experiência. Mas em nenhum momento você viu o Paulo Henrique nervoso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o setor defensivo hoje a gente viu falhas individuais, o Paulo Henrique seguiu soberano. Eu acho que ele passou e muito nesse teste. Se precisar, ele está à disposição para a Copa do Mundo. Pedrosa, acho que saiu aí, então ele não vai jogar contra o Fortaleza, né? Não, porque não faz sentido, né? O cara tá do outro lado do mundo, jogou 90 minutos, como é que ele vai jogar contra o Fortaleza? A boa notícia é que o Pumita vai estar nessa partida. O Pumita vai estar, que também estava com sua seleção e vai conseguir chegar a tempo. Aí você coloca o Piton na esquerda e o Pumita na direita, na posição dele. Ele não tava Mas perto, agora eu não sei se ele é na eu também se ele é lateral direito ou lateral esquerdo. Eu também tô dando uma confusão. Ele tava na Malásia, Foi Malásia. Ele não é perto, mas é porque ele jogou ontem. Sim. Entendeu? E ele é bem fominha, né? Ele adora jogar. O Pumita é bem fominha, né? Não, e tem necessidade também, né? Tem claro. outra dimensão. Claro. Vamos falar de coisa boa? PH, afinal, perfeito. Muito bem, mais uma vez. Vamos ver ele falando sobre a moral que o velho deu pra ele sobre confiança. Cara, foram poucas sessões de treinos ali que tivemos. Óbvio que estava conhecendo o estilo de trabalho dele, entendendo o que ele queria também nos poucos dias que tivemos. Mas ele me passou confiança nas palavras que trocamos. Quando me falou que eu iria iniciar a partida, ele me instruiu ali dentro do que eu quero fazer dentro de campo. Então, cara, foram treinos muito bons, onde eu saí um atleta melhor do que eu cheguei, eu aprendi bastante, convivi com um número de jogadores de altíssimo nível, que realmente eu sou fã de todos eles, acompanhava há muito tempo e era um sonho trabalhar do lado deles. Então, eu saio daqui melhor do que eu cheguei e com muito aprendizado também. Bem demais, bem na entrevista. A gente tem uma arte aqui feita pela nossa produção que julgou quem que aproveitou bem essa convocação. Bota na tela, Tatá, por favor. Quem aproveitou bem, PH, Paquetá, Rodrigo e Estevão. Mas eu vou trazer a discussão aqui para o Rio de Janeiro, que é uma discussão que está pegando fogo na rede social. Vitinho foi bem, PH foi bem. Mas o PH, para mim, mostrou um pouco mais de força, de ímpeto e fez gol. Sim. E fez gol. Então, assim, para mim, dessa convocação, o PH volta à frente do Vitinho. Queria saber a opinião de vocês. Desses quatro da tela, para mim, os três, Paquetá, Rodrigo e Estevão, já estão garantidos na Copa do Mundo. Esses três já estão garantidos. E eu acho que, pelo que fez o PH, ele está na briga. Ele entra na briga, para mim, com o Wanderson, com o Wesley e com o próprio Vitinho.
Eu não sei. Ele parece ser mais maduro, mais porque, cascudo. assim, a gente tem o Wanderson, é um belíssimo de um jogador, só que ele se machuca muito. Então eu não sei até que ponto isso pode influenciar a decisão do Ancelotti. Agora, em relação ao Vitinho, eu tinha dito aqui ontem, se eu não estou enganado, que eu ainda achava o Vitinho que estava na frente. Mas depois desse jogo de hoje... Sabe qual foi a sensação que me deu no segundo tempo? Eu falei ele tomando café do Rio. Sim. Porque o Vasco, eu já vi o PH, jogos que o Vasco estava mal pra caceta e ele tentando e dando tapa. E o Vasco arrastando e ele bem pra caramba. Hoje teve um lance no segundo tempo que a seleção não tocava 3 bolas. Deram a bola nele, ele girou em cima do cara, fez 1-2, passou. Que é o que ele faz no Vasco quando o Vasco não tá em bons momentos. Agora o Vasco está numa fase muito boa. Mas o cara tá acostumado a... Como é que o Luxemburgo fala? Jogador tem que saber sofrer, né? O Luxemburgo fala isso? Todo mundo fala isso. O time tem que saber sofrer. Ele passou maus bocados no Vasco agora, recentemente. Então, assim, ele não sentiu. Teve uma explosão anímica e todo mundo ficou chateado. Ele continuou jogando a bola dele, porque ele não dá pra jogar sozinho. Eu acho que isso, numa análise fria, quando o velho chegar lá que ligar o computador para analisar, ele vai falar, pô, moleque, o time deu um apagão, o PH continuou para cima dos caras. E eu estou muito impressionado com a performance dele na seleção. O que tem que ser valorizado, que a gente fala sobre ele aqui já há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. O moleque trabalha pra caramba e ele tem uma característica, acho que é o mais parecido com o Wesley, de todos eles. Exatamente, que eu falei isso mais cedo. Ataca ao fundo, que gosta do fundo do campo, que vai sem a bola. Isso é importantíssimo para um time que tem jogadores dribladores na sua frente. Você atacar os espaços sem a bola. Você pedir a bola em profundidade, como ele fez aqui, como ele faz no Vasco. E o gol dele ali é um golaço. Pô, de 3 dedos. Esquece de 3 dedos. E o Vinícius Júnior sozinho na área, ele não quer nem saber, chutou pro gol. Agora, vale isso que esses vascaínos chatos estão inventando aí? Que o Vasco fez 1, o Flamengo tomou 2? Não, mas peraí. O Fabrício Bruno e o Hugo? Mas o Fabrício Bruno não veste mais a camisa do Flamengo e o Hugo também não veste a camisa do Flamengo. Então o vascaíno tem que dormir. Toma! Não só vascaíno, todo mundo. Tem que ficar feliz com o gol. Não, mas o PH mais vale se agarra no que comemorar. E outra coisa, esses dois aí foram chutados do Flamengo. Fabrício Bruno falou que se não jogasse ia embora. Tchau. O Hugo foi para Portugal, vai, pelo amor de Deus. E aí foi doado, como o Fernandão falou, pro Corinthians. Então não coloca o Flamengo nesse balaio, não. Pelo amor de Deus, deixa o Flamengo fora. Ouviu, né, Mercedes? Aí acaba sobrando pros caras. Mas é tu mesmo que eu tô falando, Mercedes-Benz. Eu tô com o Flavinho. Eu já tinha dado a prioridade, né? Estava na frente pro PH e tá na frente do Vitinho. Não, tava a Suelen... Nossa Suelen, da dupla vascaína, né? Ela e Mercedes-Benz, irmã dela, a dupla de São Cristóvão. Porque o Vasco fez gol. Aí o que aconteceu? Tomou a virada. Não. Quando eu cheguei aqui, a Suelen falou, quero ver você falar bem do meu lateral direito hoje. Tá bom, quero ver. Lá na Cantora Boa Vista que ele vai jogar, sacanagem. PH joga muito. Olá, fã de esportes. O Vasco volta a campo nesta quarta-feira pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será no Estádio Castelão, em Fortaleza, às 21h30 contra a equipe do Fortaleza. O Vasco ocupa a 11ª colocação com 33 pontos ganhos, está a 10 pontos do G6 e a 8 pontos do Z4. O Vasco vem de uma vitória 4-3 diante do Vitória da Bahia em São Januário na última rodada. A grande preocupação no momento é com o artilheiro Verratti, o argentino de 36 anos de idade, é o artilheiro do país na temporada com 24 gols, mas vive a maior seca de gols no clube desde sua chegada em 2023. O técnico Fernando Diniz tem um sério problema para escalar o time na lateral direita. Seus 2 jogadores da posição, Paulo Henrique, o titular, e Puma Rodrigues, uruguaio, estão ainda voltando da data FIFA. Paulo Henrique, inclusive, fez um gol na seleção brasileira contra o Japão. Eles devem chegar a Fortaleza na tarde desta quarta-feira. Se eles não tiverem condição física de começar jogando, então Fernando Diniz terá que improvisar com o Tietê na lateral direita, ou então o zagueiro Carlos Cuesta voltando de lesão. A não ser, talvez, o Paulo Henrique, que saiu. Eu acho que ele é um dos jogadores que teve uma passagem, né, uma data FIFA bem positiva, um nome inesperado, né, que chegou por conta de cortes de última hora e conseguiu deixar uma boa impressão, eu diria, até nesse jogo, né, com o gol, mas fora o gol também mostrando uma presença nos treinos também. Enfim, ele parecia de todos um pouco mais satisfeito quando a gente conversou, porque para ele, claro, o primeiro gol pela seleção tem um lado positivo para ele tirar.
Pegar o contraste aí do que o João falou sobre o Paulo Henrique, né? Porque realmente ele entra na lista do Ancelotti depois que o Wesley ele acaba sofrendo a lesão. E aí ele consegue essa vaga, entra como reserva, era reserva no jogo anterior contra a Coreia, ganha essa vaga de titular, faz um gol importantíssimo, Donk. Então, apesar da derrota para o Japão, foi um jogo importante individualmente para ele e também para o Ancelotti ver que tem um jogador que ele pode contar. E tudo que a gente falou da zaga, a gente falou ao contrário das laterais, porque não tem nenhuma definida. Acho que não dá para cravar nenhum lateral. Na esquerda ou na direita você pode ter seus palpites, algum jogador que possa ter aproveitado mais a oportunidade. E até, Lili, você lembrava da convocação inicial, nenhum dos dois laterais estavam, né? Porque era Wanderson e Wesley. Chama o Vitinho, chama o Paulo Henrique e, de fato, ele aproveitou. Teve poucos minutos ali num jogo já resolvido contra a Coreia do Sul, mas acho que ele mostrou também, deu uma boa impressão, até faz um belo cruzamento que não dá em nada, mas sim, foi uma boa jogada de linha de fundo já contra a Coreia do Sul. E hoje, até no momento, até o Bruno Cortes do Sport TV trazia durante a transmissão, que foi logo o momento que o Ancelotti pede para ele atacar mais, que o Paulo Henrique estava um pouco mais retraído. Logo depois é o lance do gol, que ele infiltra muito bem, ele tem ido muito bem no Vasco, justamente por essa característica. Acho que quando tem uma queda defensiva é muito do coletivo, então assim, ficar pontuando ali individualmente, acho que no geral, pensando na atuação do Paulo Henrique, ele aproveitou a oportunidade e nesse cenário, de uma disputa que está completamente aberta, a gente já viu até na lateral direita em histórico na Copa do Mundo, de jogador que aparece de forma surpreendente, o Zé Carlos, né, no caso na Copa de 98, acho que é um cenário similar, pensando em laterais tão abertas, acho que ele aproveitou muito bem e coloca uma dúvida ali em relação à possibilidade, até pela quantidade de laterais que foram convocados durante esse ciclo de Copa do Mundo. E até por essa grande data FIFA, né, que o Paulo Henrique fez, o Vasco quer montar uma força-tarefa, né, para ele chegar a tempo no jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Não sei, tem que acelerar o processo aí para ver se dá tempo dele chegar, né, e apto para poder jogar também. Ele que não tinha chances no Vasco, né? Ele, na época do Barbieri, ele era a terceira opção, então tinha o Puma, tinha o Robson Bambu, né, que era improvisado na lateral. Ele consegue a chance, não perde mais a vaga, então mais do que merecida aí essa performance dele. No Atlético também, né? Ele mal jogou 3 partidas, então assim... Foi emprestado pro Vasco. Exatamente, foi emprestado, uma ascensão muito legal. Até na hora do gol, mandei mensagem para uns amigos, a gente estava conversando. Falei, cara, que legal esse gol do Paulo Henrique, porque assim, tu vê um cara que estava na torcida, ele estava na arquibancada. Bem lembrado. Maracanã, na data FIFA passada. Ele estava na arquibancada torcendo para a seleção. Imagina o que tá passando na cabeça do Paulo Henrique, cara. Inacreditável. Ele estava na torcida, na arquibancada lá, vendo o jogo, e agora ele acabou de fazer o primeiro gol dele com a camisa da seleção. Fico imaginando também assim, é óbvio, a tristeza pela derrota, a tristeza, por exemplo, por ver um companheiro errando, né? Assim, só que não tem como o cara esconder a alegria dele, tá vivendo o sonho. Hoje é um dia que vai ficar marcado na história da vida dele, de um cara que estava na arquibancada até ontem, um cara que não tinha pouquíssimo espaço no Vasco, vira um dos melhores laterais, sim, do futebol brasileiro, e também consegue fazer aí o seu gol com a camisa amarelinha. Então, é óbvio, o Paulo Henrique vivendo um sonho. Eu acho que sim, ele aproveitou e mostrando, assim, as coisas que ele também já mostra no Vasco, né? Ofensivamente, muito mais seguro do que defensivamente. Por que eu tô falando isso? Para mim, o gol que acaba saindo nas costas, né, que é o gol contra, é basicamente construído todo do lado esquerdo, né? O lado direito, que eu achei o Carlos Augusto abaixo. Isso daí eu tenho que falar, eu achei o Carlos Augusto bem abaixo. Mas enfim, a bola acaba vindo nas costas dele no momento que o Donk disse bem, né? Que ele saiu um pouco mais. Só que ali começou a pressão do Japão na saída de bola e ali o Paulo Henrique também, para mim, ele deixa a desejar na questão da tranquilidade com a bola no pé. Na hora que está sendo pressionado, de tentar, assim, ser mais seguro na hora de sair jogando. Por exemplo, que as linhas da defesa que a gente estava falando anteriormente, de conseguir sair jogando mesmo sob pressão. Então, acho que isso também é algo que pode contar, assim, negativamente. Mas ofensivamente, que é o que ele mostra no Vasco, ele foi muito bem. Ele, para mim, aproveitou, sim. Foi muito bem, teve muitas chances. Só para corrigir aqui, o Vasco queria, então, fazer essa força-tarefa se ele não tivesse atuado por tantos minutos, né? Não faz sentido jogar a partida inteira e ainda voltar, né? Uma viagem super longa. Então, o Vasco até desistiu dessa força-tarefa para dar um pouco de descanso. Tem muita rodada do Brasileirão pela frente.
João, queria que você falasse sobre essa questão do Paulo Henrique, né? A gente vai contrastar um pouco. Então, o Fabrício Bruno muito abalado, né? Por motivos óbvios. Eu acho que particularmente para o atleta, você ter uma falha dessa num jogo que pode carimbar ou não sua passagem para a Copa do Mundo é ruim. Mas aí vem o Paulo Henrique, apesar do momento ruim da seleção hoje, deu para perceber a empolgação dele, a confiança dele. Sem dúvida. É como eu falava, ali na zona mista ele não tinha como esconder o sorriso, né? Apesar da derrota, como o Jailson falou, é um grande momento para ele. O primeiro gol pela seleção brasileira e tudo bem, ele demonstrar isso, né? E como vocês falavam, é uma vaga que está aberta, então ele tem grandes chances agora, realmente, porque eu acho que é o ponto fraco da seleção brasileira, né? As duas laterais ainda indefinidas, então ele realmente conseguiu aproveitar muito bem essa oportunidade que caiu do céu. Se é Vasco, está na colina.